Bom, boa noite aí a todo mundo. Eu sou o Felipe, eu sou professor de Física D. A gente vai dar continuidade aqui na matéria, beleza? Na última aula eu dei campo elétrico uniforme e a gente terminou campo elétrico. Eu liberei a lista lá de exercícios. Vocês não resolveram, mas enfim, tá lá a lista. E a gente vai para potencial elétrico agora, beleza? Dando continuidade assim na teoria. Eu preparei um negocinho aqui só porque as outras aulas ficaram meio desorganizadas, que eu recebi um feedback aí. Então eu preparei um negocinho aqui só para não me perder, tá bom? Vamos lá, começar. Da mesma forma que eu fiz em campo elétrico e força elétrica, eu sempre comparo as coisas de elétrica com coisas gravitacionais, porque a gente entende mais fácil dessa forma. A gente tem aqui o potencial elétrico. O que é o potencial elétrico? Quando eu dei campo elétrico, eu defini o que era. Então vamos manter esse mesmo princípio. O que é o potencial elétrico? Primeiro, vamos definir o que é um potencial, tá bom? Vocês lembram que vocês viram no ensino médio ou até no cursinho, em algum momento das suas vidas, que a energia potencial gravitacional ela é igual a mgh. Tá bom, entendi. Só que você vê que é energia potencial gravitacional. O que é o nosso potencial gravitacional? A gente nunca fala disso. Mas o potencial gravitacional é esse GH aqui. Esse aqui que é o nosso potencial gravitacional. Beleza? Então você percebe que na energia potencial gravitacional, o que acontece? A gente pega uma massa e multiplica por um potencial gravitacional. Então quando a gente pega uma energia potencial elétrica, o que vai acontecer? Ela vai ser a carga multiplicada por um potencial elétrico. Não faz todo sentido? Vocês lembram que a relação entre elétrica e gravitação, qual que é a diferença? É que ao invés de a gente usar massas, a gente vai usar cargas, tá bom? Essa é a maior das diferenças. Então vamos definir aqui, ó, a energia potencial elétrica. Ela vai ser o que pra gente? Vai ser a carga elétrica vezes um potencial elétrico, que eu vou chamar aqui de V, tá bom? Não faz todo sentido? Ó? Massa, carga, potencial, potencial. Tá aqui. Vou até fazer um quadrado aqui. Esse aqui é o potencial elétrico. O potencial elétrico vai ter uma formulazinha para a gente calcular ele diretamente, baseado na energia. Assim como a gravidade vezes a altura também tem. Só que a gente já usa essa forma resumida aqui já, aproximada, porque a gente só usa na Terra, tá bom? Só que aqui como a nossa Terra, entre aspas, ou seja, a nossa carga geradora vai mudar, a gente precisa usar uma forma mais geral. E como é que é essa forma mais geral? Vamos partir da energia. A energia potencial elétrica vai ser o quê? Ó, ela é o K, a constante eletrostática, que vai estar em quase tudo no que a gente estudar, vezes as duas cargas sobre D. Essa daqui é a energia entre duas cargas. Uma carga, geralmente que a gente põe uma carga fixa e uma carga de prova. Mas podem ser duas cargas normais, tá? Quaisquer duas cargas, a gente vai ter essa energia potencial elétrica entre elas. Beleza? Tá. Só que se isso aqui é EPE e isso aqui é EPE, a gente pode igualar esses dois caras aqui. Só que se você perceber, a gente tem uma carga aqui e uma carga aqui. Então essa carga aqui a gente pode cortar. E a gente vai chegar com isso na fórmula que o potencial elétrico vai ser igual ao K vezes Q sobre D. Não faz todo sentido? Por que faz todo sentido? Porque se você reparar, para a gente ter energia, ela é entre dois corpos diferentes. Uma energia é entre duas cargas diferentes. Tá bom? E quando a gente pega um potencial, ele não. Ele é de um ponto. Não necessariamente tem uma carga ali, mas o potencial pertence àquele ponto que está próximo a uma carga geradora. É a mesma coisa do campo elétrico. Ele está lá, independente de ter uma outra carga. Não faz sentido? É basicamente isso. Tá. Agora vamos comparar aqui de novo. Energia é vetor? Não. Massa é vetor?
Não. Aqui, o potencial é vetor? Não. Se aqui não é vetor, aqui não é vetor, o potencial também não pode ser vetor. E da mesma forma isso aqui vai acontecer. Energia não é vetor, carga não é vetor, então o potencial também não é vetor. Ou seja, a gente está trabalhando aqui com uma grandeza escalar, o que é muito melhor para a gente trabalhar. Vocês lembram a dificuldade que era para a gente calcular um campo elétrico gerado por duas cargas diferentes? Você tem que calcular vetor, depois fazer soma de vetor, é muito mais chato. Ainda mais se você pegar, sei lá, 10 cargas diferentes. Imagina fazer somas de vetores com 10 vetores. É muito chato. Quando a gente trabalha com potencial, nossa, isso facilita muito a nossa vida, porque é escalar. E aí que a gente vai entrar no nosso outro tópico, que é o quê? Que é o potencial, nossa, coisa horrível, que é o potencial gerado por duas cargas diferentes. Como é que é o potencial gerado por duas cargas diferentes? Eu vou até botar uma formulazinha aqui, ó. Vou botar uma formulazinha aqui só meio manjada, só para vocês entenderem. Que o potencial gerado por mais de uma carga é só tu somar os outros potenciais. Não faz todo sentido? E vale lembrar aqui, que aqui no potencial a gente não tem módulo, beleza? Então a gente pode ter potenciais negativos. Não só pode, como a gente tem potenciais negativos, tá bom? Então, tá aqui, para você calcular o potencial gerado por mais de duas cargas. Por exemplo, você tem uma carga aqui positiva, uma carga aqui negativa. Qual vai ser o potencial gerado aqui? Tu calcula essa distância e pronto, já era. É só fazer a fórmula de cada um deles e somar, não tem erro. Fechou? Se fosse fazer campo elétrico, a gente ia ter que fazer vetores, a gente ia precisar dos ângulos. Mas como é potencial, é só somar, porque potencial, como a gente viu, é uma grandeza escalar. Tá joia? Beleza. Agora que a gente já entendeu o que é o potencial, eu espero que vocês tenham entendido, a gente vai trabalhar algumas propriedadezinhas dele, como ele se comporta, beleza? Tá. Deixa eu só lembrar aqui o que era mesmo. Tá. Beleza. É só para não esquecer o que eu vou falar, né? Primeiro, vamos voltar aqui a falar da Terra para a gente comparar. Se você, imagina que você tem aqui o chão. Vou botar aqui. O chão. Tá bom? Se você pegar, fala que nesse lugar aqui a gravidade vale 10, que é o que mais vai acontecer em nível médio. Gravidade valendo 10, tá bom? Agora você separa várias linhas. Uma linha aqui, mas outra aqui no meio, vai. Outra linha aqui. O que está acontecendo aqui? Eu separei 3 alturas diferentes. Como a gente viu agora há pouco, o que isso vai significar para a gente? Isso vai significar 3 potenciais diferentes. Imagina, sei lá, que essa altura aqui é 10, essa altura aqui é 5 e essa altura aqui é 5. Como é que a gente... 5 metros, tá tudo em metros. O que a gente faz agora? Como que a gente vai calcular o potencial aqui? O potencial aqui, em cima, vai ser o quê? Vai ser GH, não é? Vou botar aqui, o potencial gravitacional. É GH. É 10 vezes 5, que é 50. A mesma... 50 não, né, Felipe? Ó, qual que é a altura aqui, ó? 10, 5, 5, a altura é 20. Então aqui não é 5, aqui é 20. Eu que comi bola aqui. Tá bom? Cuidado para não cometer esse mesmo erro, tá? A gente sai sempre do chão e não da diferença. Vai ser isso daqui. Qual que vai ser o nosso potencial gravitacional aqui? 15 vezes 10, 150. E aqui, 100. Por que eu estou mostrando isso do nada para vocês? É simplesmente o seguinte. Se eu pegar qualquer ponto que esteja na altura de 10 metros, ele vai ter o mesmo potencial de 100. Se eu pegar uma altura de 15 metros, todos os pontos nessa altura
vão ter o mesmo potencial. Tá bom? Isso aqui que a gente chama são linhas equipotenciais. Equi de igual, potencial de potencial. Então, faz sentido? Mesmas alturas, mesmos potenciais. Se você pegar um ponto aqui na mesma altura, mesmo potencial. E é isso que a gente vai trabalhar com linhas equipotenciais. Por exemplo, vou fazer aqui para depois usar aquilo ali. Se eu botar uma carga aqui, uma carga positiva, a gente vai ter que pegar sempre a mesma distância dela. Como é que a gente, a partir de um ponto, a gente separa outros pontos que todos distam igual? É um raio, não é? Então a gente sai daqui e faz um círculo. Deixa eu ver se eu sei fazer isso. Mais ou menos, né? Isso daqui pra gente é o quê? Uma linha equipotencial. A gente faz pontilhada geralmente. Pontilhada não, é tracejada. Ficou meio razoável. Esse gato é chato, hein, velho? Vai. Continuando. Nossa, não ficou nem um pouco no centro. Enfim, isso daqui é a nossa carga positiva. E aqui a gente tem uma linha equipotencial. Por que é equipotencial? Porque todos os pontos aqui distam a mesma coisa. Eu sempre erro o ponto, né? Isso aqui, por exemplo, é um raio. Eu vou botar como D. Daqui até lá, também é a mesma distância D. Tá bom? Isso aqui é uma linha equipotencial. O que isso significa pra gente? É a mesma coisa aqui, ó. É como se fosse a mesma altura, todos esses pontos. O que isso significa? Que todos esses pontos têm o mesmo potencial. É basicamente isso. Vale lembrar um negócio aqui que eu não falei, que é o quê? Que o potencial, vou botar aqui também. O potencial, qual que é a unidade dele? Vou botar aqui, a unidade dele é V. Volt, tá bom? Eu esqueci de colocar antes, então já falei aqui agora. É a unidade de potencial. Você pode calcular em função da massa, tal, não sei o que lá, em função. Mas a gente usa o padrão aqui como volt, tá bom? Da massa não, né? Da carga. Isso aqui é uma linha equipotencial. Da mesma forma que eu fiz aqui, a gente pode ter mais linhas equipotenciais. Aqui, ó. Outra linha equipotencial. Vou pegar aqui pertinho, tem outra equipotencial. E por aí vai. Essas linhas equipotenciais têm uma propriedade muito bacana. Que é o quê? Elas são sempre, eu vou aproveitar até essas linhas que eu já tracei aqui, ó. Elas vão ser sempre perpendiculares às linhas de força. A linha que eu tracei aqui acaba sendo uma linha de força. Lembra da linha de força de campo elétrico? Que o campo elétrico está sempre em cima da linha de força, na mesma direção, que o sentido vai depender do sinal da carga? Então, está aqui. Sempre perpendicular. Tem que continuar assim. Faz sentido? Aqui, ó. As equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de força que a gente estudou em campo elétrico. Tá. O que eu preciso falar agora? Tá. Vocês lembram que a gente estudou também campo elétrico uniforme, não foi? Que a gente tem aqui duas placas, uma positiva e uma negativa. Como que é o campo elétrico nessa região aqui? Como é que são as linhas de força nessa região? Não são verticais para baixo dessa forma? Vou fazer 3 aqui só. Não são dessa forma? Essas linhas de força? Sempre saindo do positivo e entrando no negativo? Então, se eu falei que as linhas equipotenciais são perpendiculares às linhas de força, como é que isso aqui vai atuar no campo elétrico uniforme? Vão ficar linhas retas. Ó. Sempre perpendiculares. Aqui, ó. Uma equipotencial. Outra equipotencial. Tá bom? Isso aqui no campo elétrico uniforme. Vou até colocar aqui uma. Campo elétrico uniforme. Tá bom? Isso aqui é um caso especial. Cara, que isso aqui cai bastante em prova. Tá bom?
Faltou só falar um detalhezinho aqui, ó, que é bastante importante. Eu podia ter falado no outro quadro mesmo, mas eu vou falar aqui, vai dar na mesma. Vocês vão entender do mesmo jeito. Que é o quê? O potencial ao longo da linha de força, ele diminui. Aqui eu botei uma linha de força só para a gente entender mais fácil, mas é isso que a gente tem que entender, que o potencial ao longo da linha de força, ele vai diminuindo. É muito comum a gente ver esse tipo de desenho aqui, ó. Uma carga, um campo elétrico uniforme, vou botar aqui outra placa, uma positiva e uma negativa. Como é que é a linha de força aqui? Eu vou fazer uma só também, tá? Para não ficar poluindo muito o desenho. A linha de força é assim, a gente traça a equipotencial perpendicular a ela. Vou traçar alguns aqui, equipotenciais. É muito comum esse tipo de exercício. Aí ele pega, fala que essas distâncias aqui são iguais, no caso não são, porque o meu desenho está horrível, mas ele fala que essas distâncias aqui são iguais, e aí bota um potencial aqui, sei lá, 30 volts. Bota outro potencial aqui, 60 volts. No caso eu estou pegando dessa linha, tá? Só que está saindo meio longo. Aqui 90 volts. E aqui 120 volts. O que eu quero... Eita! Eu falei e fiz errado. Aí complica, né? Perceberam que eu fiz de errado? Eu coloquei aumentando naquela direção. Não é? É exatamente o contrário. Se eu botar aqui 30, aqui é 60, aqui é 90 e aqui é 120. Agora sim, você vê que o potencial ele decresce ao longo dessa linha aqui, tá bom? Esse tipo de exercício é bastante comum. A gente vai fazer um deles, eu acho, dentro dos que eu marquei. Isso aqui é bastante comum e é bem tranquilo de entender, que ao longo da linha de força, o potencial elétrico, ele vai diminuindo, tá bom? Eu vou resolver aqui 3 exercíciozinhos sobre essa parte que a gente viu, para a gente poder massificar legal, tá bom? Aqui, esse primeiro aqui. Na figura tem-se um triângulo equilátero de lado 3. Tá. Em A e B foram colocadas duas cargas, 5 e menos 5, respectivamente. Ele pede para calcular o módulo do campo elétrico em C e o e o potencial elétrico em C. Tá bom? Vamos começar, obviamente, pela letra A. Como é que a gente calcula o potencial elétrico em C? Eu vou desenhar aqui rapidinho, ó, o ponto C. E vou desenhar como é que fica o triângulo. Tá aqui o triângulo. Um triângulo bem bonito. E o campo elétrico gerado por ele. Pelas cargas, no caso, né? Aqui. As duas cargas, eu inverti as cores. Vale lembrar que ele fala que o triângulo é equilátero. Então todos os ângulos aqui são de 60. Como é que fica o campo gerado por essa carga menos 5 e o campo elétrico gerado por essa carga 5? Ó, se essa carga aqui é positiva, o campo elétrico sai dela. Então, ele vai pegar essa direção aqui, certo? Segue essa reta aqui, saindo. Vou botar aqui, campo de A. E o gerado por B? O que vai acontecer? Ele é negativo, então entra em B. Tá ele aqui, ó. E, B. Tá joia? O que vai acontecer agora? Ele pediu para a gente calcular a resultante. Eu vou fazer isso aqui um pouco menor para ficar mais bonito. Ele pediu para a gente calcular o módulo do campo elétrico resultante. Como é que a gente vai calcular o campo elétrico resultante aqui? O campo elétrico resultante vai ser a resultante desses vetores aqui. Era para estar reto na horizontal aqui. Não está porque eu não sei desenhar. Mas eu juro que era para estar. Aqui eu vou dar uma esculhambada aqui só para ficar. Esse aqui é o nosso campo elétrico resultante. Como é que a gente vai calcular ele? A gente vai fazer uma soma de vetores. Vocês lembram como é que é a fórmula de soma de vetores? Dá para fazer de jeito mais fácil? Dá. Mas eu vou fazer por soma de vetores para vocês lembrarem da fórmula. Como
Como é que é? O vetor resultante vai ser igual ao campo elétrico de A ao quadrado, campo elétrico de B ao quadrado, mais, porque é uma soma de vetores, 2 vezes EA vezes EB, vezes o quê? O cosseno do ângulo. Qual que é o ângulo aqui? Alguém pode me dizer? No caso, ninguém vai dizer porque eu estou sozinho. Mas esse ângulo aqui é 60. Esse aqui, que era para ser uma horizontal, aqui é 60 e aqui é 60. Beleza? Então o ângulo ali vai ser 120. Isso daí é pura geometria. Eu vou tentar fazer mais bonito para vocês conseguirem enxergar isso. Aí, ó. Mais ou menos isso. Ficou torto porque eu não sei desenhar, mas a ideia é essa. Esse ângulo aqui é 60, como a gente já sabe por causa do triângulo. E esse ângulo aqui também é 60. Porque é você pegar essa quina aqui e botar aqui em cima. Isso aqui é 60, aqui é 60, aqui é 60 também. Então o ângulo entre eles é 120. Tá, a gente quer achar esse cara aqui. E ao quadrado vai ser EA ao quadrado. Qual que é o campo elétrico gerado por A? Vamos calcular aqui, ó. Vou botar aqui no cantinho. EA vai ser o quê? KQ sobre D ao quadrado. O EA vai ser igual ao EB, tá bom? Por quê? Porque em módulo as cargas são na mesma intensidade e a distância é a mesma. Então eu vou botar EB é igual a EA. Vai ser igual ao quê? K, que é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga Q, que é quanto? 5 vezes 10 a menos 6, sobre D ao quadrado, que é 9. Isso aqui vai dar, 9 com 9 morre, vai dar 5 vezes 10 ao cubo newtons por coulomb. Esse aqui é o EA, tá bom? A gente vai levar isso aqui ao quadrado. 25 vezes 10 a sexta. O EB vai ser igual. 25 vezes 10 a sexta. 2 vezes. 1 vezes o outro é a mesma coisa do EA ao quadrado, ou EB ao quadrado, porque eles são iguais. Então é 25 vezes 10 a sexta. Vezes o cosseno de θ. Quanto é o cosseno de 120? É o cosseno de 60 negativo. Menos meio. Tá bom? O que vai acontecer aqui, ó? Esse 2 morre com esse 2. Mas esse negativo aqui vai deixar aqui negativo. Ou seja, a gente vai ter menos um negócio, mais um negócio, dá zero. Então esses dois aqui vão morrer. Tá bom? Esse cara aqui com esse aqui, corta. Vai sobrar só esse daqui. Colocando raiz aqui, o que a gente vai ter? Que o campo elétrico resultante vai ser 5 vezes 10 ao cubo. E faz todo sentido. Porque aqui a gente tem um triângulo equilátero. Tá bom? Aqui é newtons por coulomb. Essa aqui é a resposta da nossa letra A. Vou apagar aqui para a gente fazer a letra B. Vou tentar apagar aqui rapidinho. Vamos fazer a letra B. O que acontece na letra B? Ele pede o potencial em C. O potencial em C, o que a gente precisa fazer? Vou botar aqui, VC vai ser igual ao potencial gerado por A mais o potencial gerado por B. Vamos lá. Qual é o potencial gerado por A? É K, Q sobre D. Não é isso? Mais o potencial gerado por B. Que é quanto? K, aqui é QA, QB sobre D. BC. Só que você repara uma coisa. Eu vou botar aqui, ó, K sobre 3, porque é a distância, vezes a carga A, que é quanto? 5 microcoulombs. Vou botar só 5, tá aqui, 5 microcoulombs. E aqui, o que vai acontecer? É K sobre 3, que a distância é a mesma, vezes menos 5 microcoulombs. O que vai acontecer aqui? Mais, menos, potencial em C é zero. Olha só.
Potencial é zero e o campo elétrico é diferente de zero. Aí um exercício bastante comum também, tá bom? Então vamos lá para o nosso próximo exercício. Esse aqui, como eu falei para vocês, é o caso daquele exercício de campo elétrico uniforme, que a gente traça aí equipotenciais, que nem eu desenhei aqui para vocês. Na figura estão representadas superfícies equipotenciais separadas por uma distância de 2 centímetros. Aqui a distância, 2 centímetros, e ele dá para a gente dois potenciais. Esse aqui de 0 e esse aqui de 100. Eu já vou introduzir aqui para vocês um outro conceito bastante importante para a gente. Dois, na verdade, que é a diferença de potencial e a relação entre campo elétrico e potencial elétrico. Tá bom? Aqui. O que é uma diferença de potencial? É basicamente essa diferença aqui. Por exemplo, aqui você tem um 100, aqui você tem o 0. Qual que é a diferença de potencial entre eles? 100 menos 0, 100. Pronto. Essa é a diferença de potencial. Se você pegar, por exemplo, esse cara aqui e esse aqui, vai ser o potencial desse menos 0. Você achou? Se você pegar esse e esse, vai ser o potencial desse menos esse. Diferença de potencial. Como é que a gente escreve essa diferença de potencial? A gente escreve como U. E como é que a gente calcula essa diferença de potencial de uma forma prática? Ou como a gente usa ela? É através dessa fórmula aqui, ó. É a fórmula do EDU. ED igual a U. Nossa, não esqueça. Bosta. ED igual a U. Fechou? O E é o campo elétrico, D é a distância e U é a diferença de potencial. Essa aqui é a fórmula do EDU, que eu esperei chegar nesse exercício aqui para falar para vocês. E o U, agora vocês já sabem o que é. É a diferença de potencial, que nada mais é que uma diferença de altura. É você sair do segundo andar e ir para o quarto. Qual foi a sua diferença? 2 andares. Agora como é que você calcula? G vezes H. É a mesma coisa. Você mudou de altura. Você saiu aqui do térreo para o, sei lá, 10º andar. No caso aqui, ó. Saiu do térreo para o 5º andar, por exemplo. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4... Saiu do térreo para o 5º andar. Isso é uma diferença de potencial. É basicamente você trocar de altura. Tá bom? Vamos fazer então. Ele pediu para a gente o módulo do campo elétrico, a direção do campo elétrico e o sentido do campo elétrico. Vamos calcular primeiro o módulo, pela forma que eu acabei de introduzir. O que vai ser aqui? O A. Qual que é o módulo do campo elétrico? Pela fórmula, ED é igual a U. Vou botar aqui, o E vai ser o quê? Vai ser a diferença de potencial pela distância. Que vai ser igual a quê? Vamos pegar uma diferença de potencial que a gente conhece, né? Não adianta pegar desse ponto para esse aqui e eu não sei como é que funciona. Vamos pegar desse ponto até esse ponto, que aqui a gente sabe que o potencial é 100 e aqui a gente sabe que o potencial é 0. Então a diferença de potencial acaba sendo 100. Agora qual vai ser a distância? Ele falou que as placas são separadas pela mesma distância de 2 centímetros. Agora é só calcular quantas distâncias dessas a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5 distâncias de 2 centímetros. Ou seja, a gente tem 10 centímetros de distância. Então, a diferença de potencial vai ser o quê? 100. 100 o quê? Volt. Dividido por quê? Vou botar aqui, ó. Vai ser... Nossa, que merda. 100 menos 0, que é a diferença de potencial. E a distância, que vai ser o quê? 2 vezes 5... 2 centímetros, 5 distâncias. Só que aqui está em centímetros. Para a gente passar para metro, a gente multiplica por 10 a menos 2. Tá bom? Isso aqui vai dar o que para a gente? 100 sobre 10 dá 10. O quadrado daqui sobe, vai dar 10 a terceira volt por metro. Isso aqui é uma outra notação para o campo elétrico. A gente usa muito o Newton por Coulomb, mas a gente pode usar o volt por metro. É outra notação possível, tá bom? Aqui, ó.
eu ver se eu fiz certo. 10. Ah, tá certo. Aqui. Letra B. Vocês lembram o que eu falei, né? Que o potencial, ele diminui ao longo da linha de força. Se eu pegar daqui para cá, o potencial está diminuindo, não está? De 100 para 0. Está diminuindo, não está? O que vai acontecer? Para onde que está a nossa linha de força? Se o potencial diminui nessa direção, a linha de força só pode estar nessa direção. Vou fazer aqui para ficar melhor, né? Senão ia ficar um cocô. Então, tá nessa direção aqui, a nossa linha de força. Tá bom? Daqui para cá. O potencial foi diminuindo. Tá bom? Eu não sei se eu já falei, mas o potencial da Terra é 0. Só uma curiosidade para a gente usar daqui a pouco. E deixa eu ver o que mais eu precisava falar. É isso que eu lembrei agora. Aqui. O potencial está nessa direção. Nosso campo elétrico está nessa direção. Quando ele perguntar qual direção que é, a gente põe da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Tá bom? E a letra C. Eu fiz de direita para a esquerda. E qual que é? Isso aqui não é de... Cacete. Qual que é a direção? Você vê que essas linhas equipotenciais são verticais. E elas fazem 90 graus com a linha de força. Tá bom? Se elas são verticais, faz 90 graus com a linha de força, a direção é o quê? É horizontal. Eu me confundi aqui, tá bom? E agora sim, o sentido sim, da direita para a esquerda, tá bom? Eu só troquei as bolas aqui, mas é isso, tá bom? Vamos para o terceiro exercício. Vamos lá para o terceiro e último exercício dessa aula. Tá aqui. A gente tem duas placas paralelas que geram um campo elétrico uniforme entre elas. A placa positiva e a placa negativa. O exercício fala pra gente que a distância entre elas é 2 centímetros. E entre elas a gente coloca uma carga negativa que vale menos 3 microcoulombs. E ele fala que essa carga ela fica parada. Ele posiciona ela ali e ela não se move. Tá bom? Ele fala também que o potencial dessa placa aqui é 500 volts. E que essa placa aqui está conectada à Terra. E pergunta qual que é a massa. Vamos lá. De cara, duas coisas que a gente pensa. Qual que é o potencial aqui? Entre essa carga aqui. O potencial nessa placa aqui. Se ela está conectada à Terra, qual é o potencial da Terra que eu já falei? É 0. 0 volt. Tá bom? Agora a gente consegue calcular o quê? Vamos pensar o que a gente precisa calcular primeiro. Ele falou que a carga fica parada. E a gente precisa achar a massa. Ou seja, a carga tem peso. O peso sempre vertical para baixo. Se essa aqui é uma carga negativa, para onde que está apontando a força elétrica dela? Tá? Para positiva, não tá? Positiva atrai negativa. E negativa repele negativa. Ou você só pensa no campo elétrico. O campo elétrico sai daqui e entra aqui. A linha de força sai daqui e entra aqui. Se a carga é negativa, a força está contrária à linha de força. Nossa, estranho isso, né? A força está contrária à linha de força, mas é isso. A força está contrária ao campo elétrico. Tá bom? Então vamos junto aqui. O que a gente precisa fazer? Que a força elétrica e o peso se anulam. Porque se a carga está parada, não tem nenhuma força atuando nela. Digo, a força resultante dela é nula. Percebeu a diferença? Não faça esse erro. Não é que ela não tem força atuando nela. É que a soma das forças é nula. Então vamos fazer aqui. A força F vetorial mais P vetorial é igual a 0 vetorial. Vetor nulo. Só que se a gente tirar os vetores, o que vai acontecer?
a força elétrica, eu assumi que positivo é para cima, se o peso está para baixo é porque ele é negativo, igual a zero. Então, força elétrica é igual ao peso. Tá, ele perguntou a massa para a gente. Como é que a gente vai fazer isso? O peso é igual a mg. E a força elétrica vai ser igual ao quê? K, Q sobre D ao quadrado. Essa é uma das fórmulas que a gente sabe, que é a lei de Coulomb. Só que a gente tem K? Não, ele não fala o K pra gente. A gente sabe que é 9 vezes 10 a nona, mas esse é o tipo de dado que geralmente ele tem que dar. Porque, na verdade, é 8,99. Então, tipo, enfim. A gente tem duas cargas? Não tem. A gente tem a distância entre duas cargas? Não tem. Então, essa fórmula aqui acaba sendo meio inútil pra gente. Qual fórmula que a gente consegue usar? Além dessa, é aquela outra, Q vezes o campo elétrico. Aqui a gente tem o campo elétrico e a gente tem a carga. Ou seja, a gente consegue usar essa fórmula aqui. Essa daqui a gente não consegue, mas essa aqui dá. Então vamos voltar aqui. A gente precisa achar a massa, né? A massa vai ser o quê? Vai ser o Q vezes Z sobre a gravidade. Agora é só substituir os valores. Qual que é o valor da carga? Vale lembrar que aqui a gente está usando o módulo, tá? Aqui é o módulo. Qual que é o valor da carga? 3 vezes 10 a menos 6. Qual que é o valor do campo elétrico? Putz, a gente não tem. Mas dá para calcular. Eu vou botar aqui um ponto. Colocar aqui, ó. O G, ele falou para usar 10, tá? Eu já vou colocar 10. E vamos calcular o campo elétrico. Como é que a gente vai calcular esse campo elétrico? ED igual a U. O campo elétrico vai ser igual a quê? Quanto que é o U? A diferença de potencial. 500 para 0, 500. 500 menos 0 dá 500. E qual que é a distância? 2 centímetros. Passando para metro, 2 vezes 10 dá menos 2. 500 sobre 2 dá 250. 250. Esse 10 menos 2 aqui sobe positivo, 10 ao quadrado. Isso aqui, vou botar volt por metro. Tá bom? Agora a gente pega esse valor aqui e põe aqui. Eu já vou passar para notação científica, tá? Vou botar em azul mesmo. 2,5. Ó, eu diminuí duas casas, então vou aumentar duas casas aqui. 10 a quarta. Fechou? Então a massa pra gente vai ser o quê? Vou por partes. 2,5 sobre 10 dá 1 quarto. 1 quarto vezes 3. Isso dá 0,75. Aqui, menos 6 com 4, menos 2. A massa então vai ser o quê? Vou aumentar uma casa aqui, vou diminuir uma aqui. 7,5 vezes 10 a menos 3 kg. Ou 7,5 gramas. Tá aí. O exercício não tão simples, mas você vê que ele exige bastante conceito da gente. A gente precisa saber calcular uma força, a gente precisa saber de um pouco de estática, a gente precisa saber do Edu, tá bom? Fechamos com essa aula, com esse exercício, então, a aula de potencial elétrico até aqui. Potencial elétrico vai durar umas 3 aulas. Mas até esse ponto aqui, fechamos, tá bom? Na próxima aula eu vou continuar. Se eu não me engano, eu já vou começar com um trabalho na próxima aula, tá bom? Obrigado.